Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos dar início à nossa segunda videoaula de filosofia. E lembre-se que qualquer dúvida que vocês vierem a ter, vocês podem mandar mensagem, que eu vou estar apto a tirar essas dúvidas que possivelmente vocês podem vir a ter. No vídeo passado foi passada uma atividade para vocês responderem em casa, ainda sobre o conceito de Estado, certo? A pergunta, ela fala se você já foi atendido ou presenciou o atendimento de alguém da família ou de seu grupo de amigos por um funcionário público, tá? Eu selecionei a resposta da colega Júlia Vitória para ler, tá certo? Ela fala que nunca foi atendida por nenhum funcionário público, mas a minha irmã já foi. Ela foi atendida por um policial em um trabalho de escola. Ela e um grupo de amigas foram fazer uma entrevista e foram atendidas por um policial. Essa é a resposta da colega Júlia Vitória. Pessoal, é muito importante que vocês façam as atividades que forem propostas nos vídeos, tá bom? Até mesmo para que eu possa ter esse feedback e saber se vocês estão compreendendo ou não o conteúdo, tá bom? Então, as atividades que for para responder em casa, respondam e sempre me mandem no privado que eu vou estar corrigindo, vou estar lendo e passando feedback para vocês, tá certo? Eu selecionei dois conceitos ainda da aula passada, que teve um colega que ficou com uma certa dúvida e às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, tá certo? Em razão disso, eu trouxe esses dois conceitos, que é o papel de Maquiavel e Montesquieu. O nome, pessoal, é parecido, né? Maquiavel e Montesquieu, porém não confundam, tá? Quem foi Maquiavel dentro do conceito de Estado? Maquiavel ele foi responsável por inserir o conceito de Estado na literatura científica, tá bom? Então, o Estado ele tem um conceito, nós já trabalhamos isso, e Maquiavel ele foi responsável por colocar esse conceito na literatura científica, tá bom? Em livros e em artigos, tá bom? Então, esse foi o papel de Maquiavel dentro do conceito de Estado. Já Montesquieu, que é um nome também parecido, ele foi responsável, tá certo, por propor os três poderes. Nós também já vimos os três poderes, que foi o executivo, legislativo e judiciário, certo? Então, Montesquieu, ele propôs esses três poderes em razão que antes o poder ele era concentrado em uma única pessoa. Nós tínhamos o que? O modelo de o absolutismo, onde o poder era concentrado somente na mão de uma pessoa. Daí Montesquieu, tá certo? Ele propôs que esse poder fosse dividido. E a partir dessa divisão nós temos hoje o que são os três poderes, né? O executivo, que é aquele que vai executar as ações em prol da coletividade. Nós temos o legislativo, que vai o quê? Que vai fiscalizar as ações do executivo. E nós temos o poder judiciário, que é aquele formado por juízes, desembargadores e ministros, tá certo? São esses que trabalham com as leis. Então, essa é a diferença de Maquiavel para Montesquieu, tá certo? Dentro desse contexto, pessoal, é importante que nós possamos entender a divisão da alma segundo Platão. Lembrando que essa mesma tabela, vocês vão encontrar na apostila de vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar, tá na apostila. Essa imagem é muito didática quando ela fala sobre a divisão da alma segundo Platão. Nós temos essa divisão em três, que é a razão, emoção e os instintos, tá bom? Então, Platão ele dividia a alma em três partes. Nós temos primeiro o lado racional, que é a razão, tá bom? Quem manda, na verdade, esse poder da razão, eles mandam, né? E quem faz parte? Os governantes. Então, o lado racional, ele está localizado na cabeça, né? Racional de pensar, né? Está localizado na cabeça e seu objetivo é controlar os outros dois lados, que é o lado da emoção e também o lado dos instintos, tá bom? Já o lado irracional, que é a emoção, está localizado aonde? No coração, né? Daí o nome emoção, assimilem com o coração.
Esse lado irracional está localizado no coração e seu objetivo é fazer prevalecer os sentimentos. Com o lado racional, né, ou melhor, com o lado irracional, que é a emoção, nós adquirimos o quê? A coragem. Por isso, nós temos aqui os guardiões, tá bom? Por último, nós temos o lado consciente, que são os instintos, tá bom? Essas pessoas, que no caso são os trabalhadores, eles agem unicamente pelos instintos, tá bom? E eles simplesmente fazem o quê? Obedecem. Enquanto que o lado da razão, os governantes mandam, os guardiões, eles apoiam, os trabalhadores somente obedecem, tá bom? Então a divisão da alma, segundo Platão, é dividida em razão, emoção e instinto. Dentro da razão nós temos os governantes, dentro da emoção nós temos os guardiões, e dentro dos instintos nós temos os trabalhadores. Aqui nós temos uma outra tabela que vai exemplificar de maneira mais clara essa divisão de alma segundo Platão. Nós temos o lado racional, irracional e o irracional consciente, tá certo? O lado racional, ele é responsável pelo uso da razão. O irracional é responsável pelos impulsos e afetos, né? E o irracional consciente, ele é responsável pelas necessidades básicas. Já falando sobre as classes da cidade, o racional, quem faz parte? Os magistrados e governantes. O irracional, nós temos os guerreiros. E o que? Os conscientes, nós temos os artesãos, agricultores e comerciantes. Dentro da função da parte racional, eles são responsáveis por governar com sabedoria, por isso o nome racional, né? Racional, de pensar, pensamento. O irracional, ele é responsável por proteger a cidade com fortaleza, por isso que ali estão inseridos os guerreiros, né? Que estão aptos a lutar em prol da cidade, em prol do Estado. Já o irracional consciente são responsáveis por prover as necessidades da cidade com a temperança, que são justamente as pessoas responsáveis por subsidiar essas ações, como são os artesãos, os agricultores, pessoas que vão produzir alimento para toda a população, não é isso? Então, essa é a divisão de alma segundo Platão. Dentro desse contexto, pessoal, ainda falando sobre o Estado, é importante que nós possamos compreender e saber quais são os tipos de governo. Dentro desse contexto, nós temos falando sobre o tipo de governo, nós temos o republicano, o monárquico e o despósito, tá? Quem pertence à soberania falando sobre o período republicano? O poder soberano é dividido entre todos ou entre uma parte da sociedade. Quem faz parte do período republicano, desse governo republicano? Nós temos como exemplo o Brasil, não é isso? Nós temos os três poderes, nós temos a divisão de poderes, que eu falei anteriormente, que é o judiciário, o executivo e o legislativo. Lembrando que nenhum desses três poderes ele tem mais autonomia do que o outro. O executivo manda mais que o legislativo manda mais que o judiciário. Não, esses poderes devem trabalhar em harmonia, tá certo? Então, o Brasil é um exemplo de quê? De um governo republicano. Já falando sobre o governo monárquico, né? Nós temos o quê? O poder está em uma única pessoa que obedece às leis imutáveis, tá certo? O poder monárquico, ele tem uma pessoa, uma figura como mentor, né? Nós temos como exemplo a Inglaterra, onde tem a figura da Elizabeth II. Nós temos no Vaticano também a figura do Papa. Na Arábia Saudita, os sheiks, né? Então, esse é o papel do regime monárquico, tá certo? Já falando sobre o despósito, o poder está em uma pessoa só, que obedece apenas à sua própria vontade. Ou seja, aqui o poder ele é trabalhado de forma absoluta. Uma única entidade, ela governa de maneira sozinha, tá certo? Por isso o nome absoluto, uma única pessoa. Nós temos como exemplo alguns regimes, como o regime cubano.
Então, pessoal, essa é a divisão, tá certo? Os tipos de governo podem ser classificados e divididos em republicano, que é o caso do Brasil, onde existe a divisão de poder. O monárquico, né? Nós temos como exemplo a Inglaterra, na figura da Elizabeth II, da Rainha Elizabeth II. E nós também temos o modelo do despósito, que é justamente onde figura ainda, né, a questão do poder absoluto, como é o caso dos países que ainda são governados por uma única pessoa de forma absoluta, como é o caso da Cuba. Bom, pessoal, a partir dessa explicação dessa aula, nós temos uma atividade, tá certo? A partir das reflexões sobre o Estado na Grécia Antiga, vamos pesquisar o funcionamento do Estado em nosso município. Lembrando que nós já falamos sobre o papel do Estado e como era o Estado na Grécia Antiga, tá certo? Eu trouxe algumas orientações para vocês, para ficar mais simples e para ficar mais fácil. O tema do trabalho, qual vai ser o tema do trabalho? Funcionamento do Estado no município de Cururupu. Quem mora em Cururupu, eu acredito que todos moram em Cururupu, mas se tiver uma outra pessoa da sala que mora em outro município, vocês podem colocar como tema aquele município que vocês moram, tá bom? Mas, pois bem, basicamente, o tema do trabalho vai ser funcionamento do Estado no município de Cururupu. Aí vocês vão escolher o período. Na verdade, não vão nem escolher, né? Porque o período é o momento atual. O período é o momento atual, é o momento que nós estamos vivendo, tá certo? Vocês vão utilizar algumas fontes de informação para fazer esse trabalho. Vocês vão pesquisar em jornais online, na internet, né? E através de sites. Como sugestão, eu sugiro que vocês pesquisem no IBGE e na Agência Brasil, que são dois sites que vocês vão encontrar informações para subsidiar a pesquisa de vocês. Eu trouxe algumas perguntas, tá bom? Para orientar a pesquisa. A primeira, ela fala como se dá a participação do Estado em seu município. Então, vocês vão me dizer como o Estado, né, ele participa das ações no nosso município. Já a segunda afirmativa, a segunda pergunta, ela fala quais são os principais desafios do nosso município. Eles vão dizer quais são esses desafios, se é referentes à educação, referentes à saúde, a lazer, a cultura, tá bom? Então vocês vão dizer quais são os principais desafios atualmente do nosso município. Como os cidadãos participam ou podem participar das soluções relativas a esses desafios. Então, vocês vão citar quais são esses desafios, né? E depois vão dizer como é que as pessoas, como é que a sociedade, elas podem estar trabalhando, né? Podem estar interagindo com os governantes em relação a buscar soluções para esses desafios que o município enfrenta. Já a última pergunta, ela questiona como a escola prepara os estudantes para compreender e colaborar com propostas para enfrentamento dos desafios citados. Então, vocês vão dizer como é que a escola pode ajudar e pode preparar vocês, enquanto estudantes, tá bom? A enfrentar esses desafios que vocês citaram e que vocês pesquisaram e encontraram no nosso município, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Detalhe, vocês vão fazer numa única folha, tá bom? Não precisa copiar as perguntas. Vocês vão fazer uma pesquisa única. Essas questões é somente o quê? Como eu posso falar? É somente para orientar vocês no trabalho. Mas não precisa copiar as perguntas e colocando as respostas, tá bom? Vocês vão pesquisar o trabalho como um todo e depois vão transcrever para uma folha, tá bom? Aí vocês transcrevam para uma folha e me mandam aqui no WhatsApp para eu estar corrigindo e passando feedback para vocês. Lembrando, pessoal, é fundamental que o trabalho seja feito, até mesmo para que eu possa entender e compreender se vocês estão entendendo o conteúdo que nós estamos trabalhando, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Pessoal, no mais é isso. Até a nossa próxima aula. Permaneçam em casa. E lembre-se, quarentena não é férias. Fique em casa para que a gente possa voltar o mais breve possível para a nossa sala de aula.